Dia 10 de maio, hoje vamos ler 2 Crônicas, capítulo 27 ao 29. Capítulo 27. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 28. Acais é ímpio, e os sírios afligem-no. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins, também queimou incensos no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de árvore verde, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Zicre, varão potente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, e a Azricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo, depois do rei. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e de Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aquele entre os quais a culpa contra o Senhor, vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxeste presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Ezequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adilai, se levantaram contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui este presos, porque
Em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós tentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira sobre Israel. Então os homens armados deixaram os pesos e o despojo diante dos maiorais de toda a congregação, e os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, e vestiram do despojo a todos que dentre eles estavam nus. E os vestiram e os calçaram, e lhes deram de comer e de beber. E os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Acais busca o socorro dos reis da Assíria e não o acha. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Assíria que os ajudassem. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre a cidade da Campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, e Aijalon, e Geredote, e Socó, e os lugares da jurisdição, e Timna, e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de todo se deram a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglate-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor, e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais, porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, e eu lhes sacrificarei, para que me ajudem. Porém eles foram a sua ruína e de todo Israel, e ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaço, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. O resto, pois, dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 29. Ezequias manda purificar o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, e trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel, pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém.
e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós os estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. Os levitas purificaram o templo. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gesonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Sire e Jeiel, e dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei, e dentre os filhos de Jedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz no seu reinado lançou fora, na sua transgressão. Já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto de Deus. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário, e por Judá e Ezequias. Disse aos filhos de Arão, o sacerdote, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e os aspergiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e os aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação, e lhe impuseram as mãos. E os sacerdotes os mataram, e com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas, e deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam
o canto, e as trombetas tocavam tudo isso, até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. E louvaram com alegria, e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias e disse: Agora vos consagrastes ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifício e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor. E todo que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, o sacerdote muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos os levitas os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Obrigado, espero que tenham um grande dia.